Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 38. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é parágrafo. Os objetivos da nossa aula são entender o que são parágrafos, compreender a importância da separação de ideias em parágrafos e reconhecer a estrutura básica de um texto em parágrafos. Então vamos lá. Quando nós falamos, de texto, a gente já percebeu que normalmente são organizados em fragmentos que iniciam com um recuo e expressam uma ideia ou complementam uma ideia anterior, não é mesmo? Então, esses fragmentos são parágrafos. Eles podem ser constituídos por uma ou várias sentenças, que são, muitas vezes, às vezes é uma frase ou mais de uma frase expressando uma ideia. Vocês já perceberam que quando a gente vai escrever, às vezes a gente para e daí a gente entrega para a professora lá e a professora fala assim, aqui você pode iniciar um parágrafo e aqui você deixa no mesmo parágrafo e aqui você faz o recuo e aqui você faz esses ajustes. Por quê? Quando a gente estrutura um texto, nós não podemos escrever sem o recuo, que é aquele espaçozinho que a gente deixa lá. Quando vocês eram bem pequenos, vocês aprenderam a colocar o dedinho lá na folha antes de começar a escrever. Aquele dedinho lá representa o espaço do parágrafo, tá? A gente sempre vai deixar esse recuo para iniciar um parágrafo e dentro desse parágrafo a gente vai colocar toda a ideia que a gente tem naquele momento. Então, quando nós vamos escrever sobre alguma coisa, é importante que a gente faça um rascunho, um esboço de quais são as ideias que a gente quer passar ali. Normalmente, um texto tem início, meio e fim. E a gente vai organizar essas ideias dentro desses espaços. Eu não posso colocar todas as minhas ideias dentro de um mesmo espaço que a pontuação não seja adequada, que não dê nem aquele tempo de respirar. Porque quando a gente vai fazer a leitura, esses espaços também dão uma ideia de tempo. Parou, a ideia encerrou, começa outra. Até quando a gente vai ler, tá? Então, ajuda bastante. E quando nós estamos lendo ou produzindo um texto, as informações precisam ser organizadas de maneira cronológica. O que é isso? De acordo com os acontecimentos, tá? Então, quando a gente vai ler uma história, ela começa, tem um início, um desenvolvimento e chega ao final. Ela tem uma organização para acontecer. Da mesma forma, quando nós vamos produzir um texto, seja ele qual for, desde uma notícia a um texto dissertativo, uma narrativa, nós precisamos organizar essas informações com uma ordem cronológica, para que os fatos sejam coerentes ali dentro do meu texto, para que o meu texto tenha coerência, para que fique tudo ligadinho, porque eu não posso, por exemplo, fazer um texto falando sobre... a professora pediu que eu escreva sobre os vegetais, Então, nós estudamos lá em ciências e a professora pediu que eu pesquise e fale sobre os vegetais. Tudo bem. Aí eu começo a falar sobre a estrutura básica de um vegetal, como é que é, e de repente eu vou falar lá do início do alfabeto. Aí quando eu comecei a ler, escrever, eu fazia assim. Aí eu vou falar um pouquinho de matemática. Aí eu sei fazer as operações de adição, subtração e multiplicação. Aí eu volto a falar sobre os vegetais. Não. Eu preciso organizar tudo que eu sei a respeito e fazer isso organizadamente. E esses parágrafos vão me ajudando a colocar. Se eu tenho pouca informação, se eu leio pouco, se eu prestei pouca atenção na aula, então eu tenho
pouca informação, de repente eu vou ter que buscar um outro recurso, né? Eu vou ter que buscar um livro, vou ler de novo, vou aprender para poder colocar lá no meu texto. Mas nesse texto eu vou falar só sobre vegetais, tá? E essas informações precisam estar organizadas. Então eu vou colocar lá, a estrutura básica do vegetal. Aí eu coloco lá, raízes, caule, folhas, frutos, flores, beleza. Tá, eu falei isso. Agora, o que eu posso continuar falando sobre esses vegetais? Então, agora eu posso fazer Agora eu posso falar de cada parte. Então, eu vou pegar e vou falar sobre cada uma dessas partes. Olha só, cada um dessas informações pode ser um parágrafo ou não, dependendo da quantidade de informação que você tem. Então, se você tem pouca informação, se você vai ser bem objetivo, vai falar da raiz, do caule, das flores, dos frutos e das folhas, você pode fazer isso tudo dentro de um mesmo parágrafo, tá? Mas isso, organizadinho, fica bem legal para a gente ler depois e para entender qual foi a ideia que você passou. E uma das maneiras de interpretar as informações de um texto é no fechamento do parágrafo, né? Quando nós finalizamos a leitura ou a escrita desse parágrafo, ele precisa ser compreendido pelo leitor. Desta maneira, ele passará a informação desejada. Caso você não entenda o que foi escrito em um parágrafo, realize a leitura novamente. Por quê? Como um parágrafo complementa o outro e ele traz uma informação global, né, o texto todo, com os seus fragmentos, se eu não entendi parte do meu texto, eu não vou ter a ideia toda, a informação completa. É a mesma coisa quando a gente começou a ler. Quando você lia algumas palavras, mas você não conseguia entender a frase. Da mesma forma. Tá? Então, se você leu e não entendeu, volte a tua leitura, refaça a leitura daquele parágrafo, que você entenda o que foi dito ali, aí continua a tua leitura. E se você está produzindo o teu texto, também leia, peça para alguém que leia para você, para ver se essa pessoa entendeu o que você quis dizer com aquilo. Então, observem ali um texto que a professora trouxe para vocês, um exemplo, né? Um modelo de texto, que fala assim, ó, o título, a rã e o touro. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força. Então, começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar mais, mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Olha só. Nesse texto que a prof trouxe para vocês, eu tenho 3 parágrafos. Primeiro, ali aparece o início da história, os personagens que normalmente se apresentam, né, os personagens da história. Aqui, o desenrolar da história, e apareceu ali até a pergunta que ela fez para as outras rãs e, por fim, no terceiro parágrafo, ela finalizou. Normalmente, lá quando a gente está produzindo pequenos textos, essa é a base do texto, início, meio e fim. Normalmente, esse parágrafo vem com as ideias de personagem, no meio vem com as ideias, aqui já vai mostrar para vocês melhor. No meio nós temos o desenvolvimento das ideias e da história, né? E aqui eu já vou pedir para vocês pelo menos 2 parágrafos, tá? Eu não consigo fazer um enredo de toda a história e fazer um desenrolar às vezes em um parágrafo só, tá? E lá no final eu chego à conclusão das ideias ou o desfecho da história. Ali sim, um parágrafo para finalizar. Tá? E lá no início, a introdução do tema, né, e a representação dos personagens, normalmente feito em um parágrafo.
Para alunos de quarto ano, então, nós temos uma estrutura assim, com pelo menos 4 parágrafos, um de começo, 2 no meio, que é o desenvolvimento, e um no final, tá bom? Vamos treinar os nossos conhecimentos então? Vejam lá o texto que a professora trouxe para vocês. Os viajantes e o urso. 2 homens viajavam juntos quando, de repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticando, fingindo de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta. Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apressadamente e disse ao companheiro: "Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. O que foi que ele disse?" E o companheiro responde assim: "Disse que eu nunca viajasse com medroso." Ai, ai, ai. Chamou o companheiro dele de medroso, né? Mas vamos lá. Analisando esse texto, quantos parágrafos o texto apresenta? Você conseguiu contar? Está organizado em ordem cronológica dos fatos? Você conseguiu entender o início, o meio e o fim? Você conseguiu compreender todo o texto? Legal? Então vamos lá. Vamos ver as respostas que você deu. Você encontrou 6 parágrafos no nosso texto? Legal, são esses mesmos. Você viu que ele está organizado em ordem cronológica? Sim, está. E a gente consegue entender esse texto? Conseguimos. E a prof deixou ali um recado. Se você tem dificuldade para entender os textos lidos, peça orientação para o seu professor. Ele pode te ajudar. Às vezes, a gente não consegue interpretar as informações da maneira que é solicitado. Para isso, você tem um professor aí com você, tá? Quando isso acontece contigo, pede para o professor uma orientação. Combinado? Mas não deixe de ler. Pessoal, vou pedir para vocês fazerem o registro da nossa aula de hoje. Data, tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela, tá? Muito importante que você faça esse registro para que você possa fazer a atividade proposta, tá bom? Eu espero que agora, nos próximos textos que você produza textos pensando na organização cronológica e na coerência do teu texto. Lembrando, 1 parágrafo de início, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão. Posso fazer mais, prof? Pode, fique à vontade, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!